5 erros que estragam a sua avaliação física e faz com que o seu cliente tenha uma percepção diminuída em relação às suas avaliações e até mesmo aos seus atendimentos. Eu sou o Dodô e eu vou estar te passando hoje 5 pontos cruciais para que você não cometa essa gafe com nível de atendimento lá no alto e que seu aluno tenha uma percepção muito rica. Mas antes de tudo, tá, eu quero te pedir que você se inscreva no canal. Lembre-se sempre, nós não somos concorrentes, nós somos colegas de trabalho. Quanto mais eu cresço, mais a nossa profissão cresce, você cresce, todo mundo ganha com isso. Então se inscreva no canal. Eu sei que pode parecer algo bobo, algo que você já viu bastante no YouTube, mas você vai estar me ajudando muito. Então vamos lá. Primeiro ponto, tá? Quando a gente fala em avaliação física, a gente sempre pensa em padronização. E quando a gente fala em padronização, se você vê alguém fazendo avaliação física, indo pegar os pontos anatômicos e não fazendo as devidas marcações com uma caneta, com qualquer coisa que dê para marcar a pele do cliente, com você usar a fita, marcar e realmente padronizar essas pegadas, o seu cliente, ele passa por um seguinte questionamento. Ele pensa assim, pô, como é que o meu professor, ele sabe quais são as pregas, aonde que ele pega, onde que ele marca com a fita? Nossa, ele vai direto, isso passa pela questão do pensamento do cliente, ele vai direto fazer essas pegadas. Ou ele vai pensar, nossa, esse cara é muito bom, mas na grande maioria das vezes vai ser, não, mas ele está jogando muito no ar. E quando você tem uma padronização, por mais que alguns profissionais possam dizer assim, mas você vai marcar o aluno com uma caneta, ele vai se sentir incomodado, depois tem que tirar, tomar banho. Cara, faz o seguinte, você tem que comprar uma caneta que seja fácil de o aluno limpar. Isso você já minimiza essa questão da marcação ser difícil de tirar depois. Mas quando o seu cliente vê que você está marcando, ele consegue inconscientemente entender, nossa, quão preciso esse meu profissional ele é, porque ele demarca cada pegada que ele precisa fazer na avaliação, seja na medida de circunferência, seja quando ele faz as pregas cutâneas. Então, não demarcar dá uma sensação que você está fazendo realmente tudo no olho, tudo no achômetro, e o seu cliente percebe isso. E por mais que você seja alguém, por exemplo, como eu, que já fez inúmeras avaliações e muitas vezes pode parecer muito banal, às vezes, aquela marcação, para nós que já trabalhamos há bastante tempo com avaliação, para o seu cliente não é. Então, você demarcar faz total diferença. Então, marque. Marcar faz com que você tenha uma percepção de precisão naquilo que o seu aluno enxerga de você. Então, imagina que o seu cliente, ele sabe, pô, esse meu profissional, ele realmente é muito exigente com cada medida que ele tira, e isso faz com que ele perceba e tenha uma confiança muito maior em você. Erro número 2, tá? Errar na técnica do adipômetro. O adipômetro, nós temos aqui o adipômetro e eu já aconteceu comigo logo no começo. Aperfeiçoei, aprendi a fazer avaliação física e aí teve uma avaliação física que eu fiz a prega do aluno, tá? Fiz a prega aqui, só que primeiro você faz a prega, deixa eu demonstrar de uma outra maneira. Você faz a prega aqui, aí você puxa e separa o músculo da gordura. Quando você está segurando aqui, você faz a medição, né? Você coloca lá o adipômetro. Aí você solta o adipômetro, mas você não solta aqui, né? Você segura, faz a medição, daí você abre ele, né? Tira e depois você solta. Eu fiz um processo inverso louco, na verdade, né? Eu fiz a pegada e aí fiz a pinça, pum, na verdade fiz a pinça, fiz a marcação, e no que eu fiz a marcação, eu soltei aqui. No que eu soltei, isso aqui fez assim, ó. Tava aqui na pele, né? Assim, tá! Deu um puxão na pele da pessoa, bem na região da barriga. Você imagina, a pessoa não gritou muito alto, obviamente, ela fez um ai, e a cara minha na hora quando aconteceu esse acontecido. Eu fiquei extremamente envergonhado e o meu aluno não ficou bravo ou algo do tipo, não demonstrou muito sentimento naquele momento, mas eu tenho certeza que naquele momento ele percebeu que esse cara está inseguro e eu demonstrei insegurança, porque eu fiz algo que realmente não era para ter acontecido. Então, treinar a técnica de fazer a prega cutânea, treine seus parentes, seu irmão, sua esposa, seu marido, seus filhos, treine bastante essas técnicas da avaliação física, para que na hora que você for fazer essa técnica, você não peque nela. Então segurar bem ali a prega, quando você entrar com o adipômetro, tira a medição, aperta e depois tira para depois soltar. É uma das técnicas que você tem ali durante a avaliação física que você não deve errar, tá? Porque se errar, vai passar uma sensação do seu aluno, seu cliente, que você é um amador e ele vai ficar extremamente
extremamente não, né? Acho que exagerei agora na palavra, mas chateado ou percepção que com o tempo aumentar essa percepção ele possa vir a desistir de fechar, de continuar com você, de você fidelizar ele, tá bom? Esse é o ponto número 2. Agora, erro número 3, tá? Não padronizar as condições que antecedem o aluno naquela avaliação física. Quer ver um exemplo? Você pega o João tem uma avaliação física marcada comigo hoje, só que o João, ele fez a avaliação física comigo há 3 meses atrás. Só que há 3 meses atrás, ele tinha vindo fazer a avaliação. 3 horas antes ele não havia feito nenhuma refeição grande, 3 horas antes ele não tinha bebido muita água, ele não veio depois do treino, ou seja, ele não veio aquele pump depois do treino. Só que agora nessa avaliação física, menos 1 hora antes da avaliação, ele meteu um cheeseburger, comeu um lanche bem pesado, a barriga dilatou. Se ele tivesse ido treinar e depois tivesse ido para avaliação física, já teria dado um aumento ali devido ao efeito, né, do treino de musculação, já daria diferença na avaliação. Então, padronizar, e uma dica que eu dou é você criar uma listinha pré-avaliação física de alguns pontos que o seu aluno deve ter cuidado na hora de ir realizar a avaliação física, que é evitar, como eu mencionei, evitar comer 3 horas antes, uma refeição muito grande, beber muita água, não fazer avaliação física depois de treinar. E outro ponto muito importante, padronizar o horário que seu cliente vai fazer a avaliação. Imagina que o seu aluno ele fez a avaliação física pela manhã, só que na outra avaliação física ele vai e faz à noite. E se ele vai e faz à noite, você sabe que o peso pela manhã e o peso à noite são diferentes, assim como a altura nossa, ela modifica centímetros, né, poucos centímetros, mas ela modifica quando é pela manhã, quando é pela noite. Então, a avaliação física, ela já é uma estimativa, ela não é algo preciso. O que você conseguir diminuir dessas variáveis, mais próximos você fica da fidedignidade daquela avaliação física. Então, se o seu aluno faz a avaliação física com você de manhã, tenta padronizar isso com ele. Ó, a gente vai fazer a avaliação física sempre pela manhã. A gente vai evitar fazer em outros turnos para que a gente chegue o mais próximo possível. Afinal, você que é meu aluno, você quer uma avaliação muito precisa, ou o mais próximo disso. E o mais próximo disso é a gente realmente estabelecer um horário muito fixo, criar uma lista pré-avaliação física, para que aí a gente fique o mais próximo de ser fidedigno nessas avaliações físicas. Esse é o erro número 3. E o erro número 4 é medir do lado errado. Olha só, isso aqui acontece bastante. Chegou o primeiro mês da avaliação física, eu fiz a avaliação física todo do lado direito do aluno. Na outra avaliação física eu pego e faço todo o lado esquerdo. Eu esqueço que eu fiz do lado direito e fiz do lado esquerdo. Tá, e aí o que acontece? Cara, vai dar erro, vai dar diferença. Lembre-se que nosso corpo humano, ele tem diferença nos lados, né? Na maioria das vezes, um lado é muito maior que o outro, mais forte que o outro. E isso causa diferença. Então, esses milímetros, tá? Que você vai ter ali nas medições do EDPOM, na avaliação física, vão interferir também na avaliação física. Então, crie um padrão sempre do lado direito. Sempre do lado direito das avaliações físicas. Então, sempre, como via de regra, chegou, posicionou o teu aluno, verifica. Eu estou do lado direito? Verifica. Não vai muito no automático, que pode acontecer eu falo por experiência própria, com uns 8 anos atrás eu cometi essa gafe. E se você não cometer essa gafe, não fica rindo de mim, tá? Talvez você tenha cometido outras gafes. A gente comete gafe e a gente aprende para não vir a cometer. Então, memoriza aí sempre do lado direito. E o nosso erro 5 e último, tá? Fazer a avaliação física e não deixar registrado. Cara, você precisa salvar essas avaliações. Aplicativo, seja em planilha. Cara, faz a avaliação física e salva. Não faz a avaliação física, imprime, apaga do computador e quando entrega só uma via para o aluno. Não. O ponto mais forte, tá, de uma avaliação física é a reavaliação. A primeira avaliação, ela é legal, ela é muito boa, você consegue extrair bastante dados, conversar com o cliente, conversar com o aluno, fazer especulações em cima do resultado que ele almeja buscar, mas o fator determinante de fazer com que o cliente fique realmente com os olhos de alegria, de vontade de fazer a avaliação física são as reavaliações, porque são ali que mostram que ela evoluiu ou não evoluiu. É o que a gente tem de maior barganha, tá, para demonstrar o nosso processo de evolução em cima das nossas técnicas de ensino para aquele cliente é a reavaliação. Então, faça a avaliação física, salve em 2 pastas se for necessário, tenha mais de uma cópia, porque é muito importante. É um documento
que mostram que o seu cliente, o seu aluno evoluiu. Então, não perca essas avaliações físicas, tá? Então, para a gente encerrar, esses são os 5 pontos de uma avaliação física que eu não perderia por nada, não cometeria essa gafe, porque alguma das gafes eu cometi, eu tô passando aqui para vocês não cometerem essa gafe. E se você cometeu alguma gafe diferente, comenta para mim aqui nos comentários e deixa, sempre é bom, vai estar enriquecendo e vai estar ajudando outros profissionais a não cometerem essa gafe. E não se esqueça, tá? Se inscreva no canal, curte e se puder compartilha também, mas principalmente se inscreve no canal, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.